Fala galera, tudo bem? Então, estou com o meu livro aqui, tá? Fundamentos da Musculação, e eu vou abrindo de forma aleatória aqui e vou falar sobre alguns conteúdos com vocês. Tá? Essa primeira página que eu abri, ela fala sobre o método de pirâmide crescente. O método de pirâmide crescente é um método interessante para o treinamento de força, relembrando que a nossa ideia nunca é dizer que um método é melhor que o outro, até porque mesmo a literatura ela não corrobora com essa ideia. Então, quando se faz comparação de métodos, você consegue, né, ter resultados semelhantes, e o que tem realmente diferença é em relação à característica de cada método de treinamento. Então, existem alguns métodos que são mais complexos, que são mais avançados, existem outros métodos que são menos complexos e menos avançados. Então, o que pode, né, mudar muito em relação para quem você está aplicando esse método e também decorrente da fase de treinamento. Então, existem métodos que aumentam muito o volume, existem métodos que aumentam a intensidade, por exemplo. Então, essa seleção do método ela deve ser devido à fase do treinamento e também ao nível de treinamento do seu cliente. Então, a pirâmide crescente, tá? Ela tem duas formas, a pirâmide crescente e a pirâmide decrescente. A pirâmide crescente, sempre que a gente falar sobre a pirâmide crescente, esse crescente ele vai se referir à carga. Ou seja, a cada série, tá, a gente vai ter o aumento da carga. Então vamos supor que você prescreveu 12, 10, 8 e 6 repetições, que é um esquema bem clássico aí, tá, no dia a dia. Então você prescreveu uma série de 12, uma série de 10, uma série de 8 e uma série de 6. A repetição, né, o número de repetições vai reduzindo ao longo das séries e a carga vai aumentando. Então vamos supor que para 12 repetições você utilizou, por exemplo, 50 quilos, para 10 você utilizou 55 quilos, para 8 você utilizou 60 quilos e para 6 repetições você utilizou 65 quilos. Então a carga, né, ela vai aumentando ao longo das séries e as repetições ela vai diminuindo ao longo das séries. Então a pirâmide crescente é um método de treinamento de força interessante. Você pode utilizar, por exemplo, a transição. Então quando você quiser começar a expor o seu cliente, por exemplo, a cargas maiores, por exemplo, 6, 8 repetições, mas você não quer colocar direto, né, essa faixa de repetições, você pode começar a fazer essa transição. Então, prescreve uma de 12, uma de 10, uma de 8 e uma de 6. Ele vai fazer duas com volumes maiores e menor intensidade. Ele vai fazer duas, né, com volume menor e maior intensidade. E aí depois você vai começar a fazer essa transição até chegar, por exemplo, no momento que você quer treinar só a força com ele, então utilizar a maior intensidade, o menor volume. Você pode fazer essa transição de forma gradual. A outra coisa importante também é utilizar a pirâmide como, por exemplo, aquecimento. Então você poderia prescrever 15, 12, 10, 8 e 6. Então as repetições ali de 15, 12, elas poderiam servir, por exemplo, como um aquecimento. Então, um método interessante também para você, né, fazer o aquecimento inicial ali durante o seu protocolo. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a pirâmide crescente. Vamos ver outra coisa aqui.